aquelas soluções. Então eu acredito que a cidade tem a solução sim, mas não são soluções milagrosas, né? Afinal de contas, nós também vivemos num país que tem restrições com relação a investimento, né? Então não é um país rico, mas a gente pode se espelhar em outras cidades que estão se transformando, tanto cidades de primeiro mundo quanto cidades de terceiro mundo, que estão, através de investimentos, inclusive pontuais, elas estão conseguindo reverter toda essa situação e trazer de volta a melhoria da qualidade de vida. Eu me lembro, Angélica, de um livro muito fininho e muito interessante do urbanista, o arquiteto urbanista Jaime Lerner. Sim. O título do livro é Acupuntura Urbana. Então ele faz um paralelo justamente sobre essa questão da acupuntura, que é uma intervenção pontual e que irradia positivamente em todo o corpo, né? Ele faz esse paralelo com a cidade. Segundo o Jaime Lerner, é possível você fazer intervenções pontuais na cidade e que tenham essa capacidade de irradiar positivamente, de contaminar positivamente, tanto a cidade quanto o cidadão, né, para que isso promova a melhoria. Outra questão que nós temos, que é um pesadelo aqui em Belo Horizonte, em época de chuva, né? A nossa cidade está se tornando cada vez mais impermeável, né? Então, como é que a gente pode resolver essa situação, assim, na visão de vocês, arquitetos e urbanistas? Certamente o modelo, as escolhas que nós fizemos no passado, né? Como eu disse, mesmo a questão do trânsito, isso vale também para essa questão da impermeabilização. Qual que foi o modelo que foi adotado no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, até então? Né? Foi justamente de canalização dos rios, né? Constituição das avenidas sanitárias, de um modelo de uso e ocupação do solo que privilegia a impermeabilização do solo, liberando pouca área para quê? Para a recarga natural do terreno, né? E a gente sabe que para a própria vitalidade das nascentes, para a questão de reduzir os índices de inundação, é muito importante que você tenha terreno natural para poder promover tanto a recarga do aquífero, né, quanto a infiltração dessa água e, portanto, menos água no sistema de drenagem, né? As cidades hoje estão trabalhando num processo completamente inverso. Elas estão renaturalizando seus rios, inclusive esses que foram fechados, né, para avenidas sanitárias. E nada melhor quando a gente vai numa cidade do interior do que conviver, né, com esse rio urbano, desde que ele não esteja poluído, né? É muito gostoso, porque ao longo dos rios você pode criar os parques lineares, e aí mais uma vez você vai promover essas áreas de convívio, de lazer, né? Você vai acabar aproximando o cidadão da natureza. A questão da paisagem também é muito importante, ou seja, nesse aspecto nós temos como tomar providências imediatas, né? Então, para que a aprovação dos projetos, por exemplo, junto ao poder público, ela se dê acompanhada de taxas mais elevadas de permeabilidade, né? Para que você tenha sistemas de infiltração natural, para que você não tenha mais projetos de canalização de rios. Eu acho que isso hoje em dia é inaceitável, né? Tanto em Belo Horizonte quanto em todo o estado. A gente tem que promover a revitalização dos rios e não colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas em casos particulares, individuais, né, do cidadão aqui, como é que ele pode contribuir com isso na reforma ou na construção de casa para tornar a cidade mais impermeável? Mais permeável. Pois é uma fórmula do ganha-ganha, porque na medida em que o cidadão ele ocupa menos área no seu terreno, naturalmente nós estamos levando ao quê? A uma certa verticalização. Mas com isso você libera mais área verde, você aproxima esse cidadão do contato com a natureza, então ele individualmente vai ganhar, mas coletivamente toda a cidade vai ganhar. Mas para isso são necessárias também regras, né, modelos de uso e ocupação que privilegiem esse modelo, que é um modelo com menor taxa de ocupação e maior permeabilidade. Então, na prática, o cidadão ele tem que pensar naquilo que extrapola o limite do muro dele. Ele tem que pensar que ele está dentro de uma cidade, que decisões que ele toma dentro do terreno dele, às vezes suprimindo uma árvore, né, colocando um cimento numa área que é permeável, isso tudo vai trazer consequências negativas para ele e para toda a cidade. Mas essa questão da verticalização, então assim, em alguns aspectos ela é melhor, mas em outros, como essa questão do trânsito, por exemplo, né, ela é caótica, né? Várias pessoas morando no mesmo espaço, né? Porque hoje já não temos mais espaço em Belo Horizonte, está difícil.
Então as pessoas derrubam casas e constroem prédios enormes. E aí, como é que fica todo o andamento da cidade com isso? Então, quer dizer, a verticalização tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. A sua questão é interessantíssima. Por quê? Talvez a grande questão não seja verticalizar versus não verticalizar. Talvez a grande questão seja como verticalizar. Porque o que ocorre é o seguinte, é sabido que, inclusive do ponto de vista sustentável, quanto mais compacta a cidade, ela economiza mais os seus recursos, ela, digamos, otimiza mais os seus recursos. Vamos ver isso na prática. Se uma cidade é espalhada no território, ela ocupa muito mais área no território, ela impermeabiliza muito mais área e, portanto, você vai precisar de uma infraestrutura de transporte, de iluminação, de telecomunicações, de água e de esgoto muito maior. Então, você está desperdiçando recursos que, se essa infraestrutura tivesse concentrada, você estaria otimizando esse recurso. Então, é interessante que já muda um pouco a forma com que a gente encara, às vezes, a verticalização como um bicho-papão. Mas também não significa, por outro lado, que a gente vai simplesmente pegar um bairro que tem residências unifamiliares e substituir por multifamiliar e teremos uma cidade sustentável. Não, não é exatamente isso, porque a cidade precisa comportar. Então, nós precisamos levar vários outros aspectos em consideração. Por exemplo, as questões, lógico, naturais, a capacidade de suporte, né? O sistema viário, se ele tem uma capacidade de suporte com relação àquilo, as questões da paisagem, né? Porque tem locais onde é indicado a verticalização. Certamente, em alguns locais, a verticalização é uma saída, inclusive do ponto de vista econômico, porque ela aproveita todos os recursos e você viabiliza a ocupação. Em outros lugares, você tem questões com paisagem, né? Que vão, no caso aqui nós temos a Serra do Curral, nós temos a Lagoa da Pampulha, então são questões mais delicadas que a gente tem que pensar também nesse direito à paisagem. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que talvez a maior questão seja como verticalizar, que a verticalização é um processo, é planejamento, justamente. Tudo se resume no planejamento. E uma visão um pouco mais ampliada, que não leve só em consideração o interesse individual do empreendedor, mas uma visão mais cidadã, uma visão coletiva. Exatamente. Então, cabe a nós agora prestarmos atenção nessas questões, prestarmos atenção em ano eleitoral para prefeito, para a gente ouvir todas as propostas e ver que melhor vai se enquadrar nessa situação de tirar a cidade do caos. Com certeza. Pensando inclusive nisso, o Instituto dos Arquitetos do Brasil lança na semana que vem, agora, a partir do dia 4, o Prêmio Gentileza Urbana, que justamente busca identificar e premiar ações que são ações singelas, mas que ultrapassam a questão individual, né? E alcançam essa questão coletiva e da cidadania. Pronto, mais uma entrevista pra gente, Patrícia. Resolvido que nós vamos falar sobre isso então também, na próxima semana ou na outra. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Obrigada mesmo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando de moda infantil. Quem torce por Minas já pode comemorar. O novo Independência está pronto. Um estádio de padrão internacional para a Copa das Confederações FIFA 2013 e para a Copa do Mundo da FIFA 2014. Show de bola! O jogo aqui é sério. Minas sabe a importância desses eventos para todos os mineiros. Por isso estamos cada dia mais preparados para receber bem os turistas e para aproveitar todas as oportunidades que irão aparecer. E o nosso time tá animado. Sem falar nas obras que já estão prontas e vão ficar para sempre. E para todo mundo. Olha só o Mineirão. As obras estão no prazo e em ritmo acelerado. E vai ficar assim: 64 mil lugares, esplanada, centro comercial, espaço para eventos. Mais um exemplo de Minas para o Brasil. Novo Independência e novo Mineirão. Mais uma vitória de todos os mineiros. Governo de Minas.